Fala pessoal, essa aula aqui é para tirar a dúvida de vocês do porquê vocês, jogadores de futebol, treinam de forma diferente. O porquê de vocês terem treinos diferentes de acordo com a sua missão no campo, a sua posição, né? E para começar, a gente pode falar o seguinte, né? Acredito que vocês saibam, há várias pesquisas com relação ao quanto os jogadores de futebol correm em campo. E isso varia de acordo com a sua posição. Os grandes campeões com relação à quilometragem, né, são os laterais, seguidos do meio-campo. Logo atrás vem os atacantes e por último os zagueiros, né? É fato de que o futebol é um esporte de característica mais explosiva, apesar dos jogadores correrem um número considerável de quilômetros durante todo o jogo, em geral são arrancadas curtas e principalmente de acordo com a posição, é claro. Então você tem os laterais que em geral correm por mais tempo, tem tiros maiores, né? E é engraçado que isso também tem relação direta aí com a quilometragem também, né? Os laterais, eles em média correm uma quantidade maior de quilômetros durante a partida e também são os caras que têm um tiro, costumam fazer tiros maiores, de uma distância maior, ou seja, de uma ponta a outra do campo, né? Os meio-campo em seguida, né, tem tiros mais longos em geral do que os atacantes e os zagueiros e mais curtos em relação aos laterais. É claro que isso varia, né? Você tem zagueiros que em determinado momento vão sair lá da zaga e ir até o ataque, né? O atacante às vezes vai precisar vir do ataque para a zaga, né? Não é, vamos dizer assim, comum e nem tão incomum assim, né? Mas em geral isso ocorre menos. E aí isso nos remete às fibras musculares, tá? E para vocês entenderem, nós temos 3 tipos de fibras musculares: as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. Sendo que as fibras do tipo 2 elas são divididas em fibras do tipo 2A e fibras do tipo 2X, anteriormente chamadas de 2B também, tá? E aí a gente precisa traduzir isso de uma forma mais simples e eu vou tentar traduzir aqui. As fibras do tipo 1, também conhecidas como fibras vermelhas, além de mais mitocôndrias, mais vascularização, ela também utiliza o oxigênio para produzir ATP, né? A ATP que está totalmente ligada à contração muscular. Já as fibras do tipo 2, né? Como eu já falei, são duas, 2A e 2B. A fibra do tipo 2A, ela é intermediária, né? Ela não tem as características
de resistência tão longa quanto a fibra do tipo 1 e também não tem uma explosão tão grande quanto a fibra do tipo 2X. Então ela é intermediária ali. Além de ser intermediária nessas características, ela é uma fibra que utiliza tanto o oxigênio para produzir ATP, né, quanto também utiliza a glicose, o glicogênio, para produzir ATP. Tá? Então, além de características diferentes, ela também usa um combustível a mais. Outro fato em relação a essa fibra é que ela também produz, ela vai usar do sistema para produzir também lactato, né? E utilizar esse lactato também. Já as fibras do tipo 2X, né, elas têm uma característica mais explosiva e a característica aeróbica, né, a resistência aeróbica é mais reduzida ainda, né? E o principal combustível aí para a produção de ATP é a creatina fosfato, tá? Ela utiliza a creatina fosfato para produzir ATP, né? A creatina libera um fosfato e esse fosfato se liga à adenosina difosfato, que passa a ter 3 fosfatos, né? E se torna adenosina trifosfato, a tal da ATP, tá? Responsável pela contração muscular. Dito isso, sabemos que os estímulos empregados, eles vão ativar sistemas energéticos diferentes e fibras musculares diferentes também. Todos os jogadores de futebol, eles precisam de um certo nível de explosão, né? Justamente porque, apesar, como eu falei lá no início, apesar de uma considerável quilometragem percorrida, se você pega essa quilometragem total e coloca o atleta para correr de forma contínua, sem pausas, toda essa quilometragem, você pode dizer que o atleta está usando o sistema aeróbico, né? Porém, essa quilometragem é uma soma, né? É uma soma de estímulos com intervalos, né? Intervalos de relativo descanso, né? Existe um momento que o atleta consegue, por algum tempo, ficar parado ou caminhar, né? Então ele não está ali fazendo uma corrida contínua. Então você tem, na maior parte do tempo, esses atletas utilizando o sistema anaeróbico lático ou glicogênico e o sistema anaeróbico alático, né, ATP-CP. Porém, mais uma vez, todos os atletas vão precisar de um grau de resistência aeróbica também. Então, na preparação física de todos vocês, é necessário trabalhar algum grau de resistência aeróbica, fato, e trabalhar também o sistema
glicogênico lático e o sistema alático, né? ATP-CP. Só que de acordo com a posição do jogador, alguns vão demandar mais do sistema aeróbio, oxidativo, e do sistema anaeróbico, lático, né, glicogênico, enquanto outros vão trabalhar mais dentro ali do sistema anaeróbico lático e do anaeróbio alático. Da mesma forma que aqueles que vão demandar mais do sistema aeróbio e do sistema glicogênico recrutarão mais fibras do tipo 1 e do tipo 2A, enquanto aqueles que vão utilizar mais dos sistemas anaeróbio lático e anaeróbio alático vão recrutar mais das fibras do tipo 2, né? Do tipo 2A e do tipo 2X. O interessante é que, apesar de as pessoas nascerem com a predisposição genética para determinado tipo de fibras, em algum grau a gente consegue modificar a proporção de fibras musculares de acordo com o treinamento, tá? E por conta disso, é feito um trabalho específico com cada posição, né? Você tem, a gente pode dar mais uma vez voltando aí. Você pega ali os laterais, né? Eles vão demandar mais do sistema aeróbico e do sistema glicogênico lático. Os atacantes, que demandam de bastante explosão, né? E você tem um foco maior em trabalhar aquela especificidade ali. E os zagueiros, eles são os caras que precisam ter tanta explosão quanto o atacante. Senão, o atacante vai, né? O atacante vai brincar ali com o zagueiro, porque o zagueiro não vai conseguir acompanhar a explosão desse atacante. É claro que entre os dois ali, você também vai ter diferenças na preparação. Enquanto que os laterais e os meio-campistas, né, também trabalharão a explosão, o sistema alático e lático, mas esses também precisam de um grau maior de resistência. Então, o sistema aeróbico vai ser um dos pontos serem trabalhados ali com esses atletas num grau um pouco maior do que os zagueiros e os atacantes, né? Precisava, para ficar um pouco mais claro, dar o exemplo ali da corrida de 100 metros rasos, né? Que é uma corrida de explosão. São segundos, né? São segundos de corrida e vocês, jogadores de futebol, por diversos momentos, dão tiros de 100 metros, né? Dão tiros de 50 metros, 30 metros. Então, são muitos tiros ali
que variam 20, 15 segundos, né? Você tem, como por exemplo, nos 200 metros, ou seja, o dobro de uma corrida de 100 metros, o Usain Bolt correndo em 9 segundos, né? Então, você vê que na corrida de 100 metros, é o sistema alático, né? O sistema ATP-CP é o sistema mais utilizado. Agora, ultrapassando 20 segundos, né? É claro, não esquecendo aí das fibras musculares, as fibras musculares mais ativadas ali numa corrida de 100 metros são as fibras do tipo 2X, né? As fibras brancas, né? As fibras rápidas. Já numa corrida de 1.500 metros, apesar de talvez ali na largada e na chegada, com certeza, haver um uso também do sistema lático e alático, ou tiros, ataques, né? Dentro ali da corrida, o sistema aeróbico, oxidativo é o sistema mais utilizado, né? Ali é resistência muscular, não é uma maratona, né? Mas a partir dali é fato que o sistema aeróbio é o sistema mais utilizado. Espero que tenha dado para tirar as dúvidas de vocês, que tenha dado para clarear um pouco, né? Tentando aqui ser o menos acadêmico possível, para que vocês entendam o porquê da diferença na preparação aí de cada um dos atletas de futebol, tendo em vista aí a posição, a missão de cada um no campo.